Estão vendo? Só abram o microfone aqui e me falem que eu não estou vendo mais vocês. Aqui tomou toda a minha tela. Estão conseguindo ver a prova, gente? Sim ou não? Ok, então vamos lá. A questão 1 falava o seguinte: Bock, Teixeira e Furtado explicam que o behaviorismo dedica-se ao estudo das interações entre indivíduo e o ambiente. Essa é a unidade básica de descrição e o ponto de partida para essa ciência do comportamento. Os psicólogos dessa abordagem chegaram a dois termos para se referirem àquilo que o organismo faz e o modo como as variáveis ambientais interagem com o sujeito. Skinner começou o estudo do comportamento justamente pelo comportamento operante, que se tornou o fundamento para a descrição das interações indivíduo-ambiente. Abaixo constam os termos correspondentes a essas variáveis. Qual era a resposta correta? Resposta D, tá? Estímulo, resposta. Não sei se... Eu imagino que vocês tenham ficado com dúvida aqui se era reforço positivo ou negativo, né? Mas aqui, ó, eu estava falando das interações, principalmente, né? Indivíduo e ambiente, tá? A pergunta número 2. A psicologia descende da filosofia desde a antiguidade. Pensadores tentavam identificar a existência dos sentimentos e emoções e onde essas se localizam na mente. Inúmeras teorias construíram-se a partir dessas discussões. A alma foi uma dessas denominações, sendo a psicologia considerada o estudo da alma. Muito se evoluiu e hoje temos a psicologia como ciência fundamentada como seu objeto de estudo, o homem, seu comportamento e subjetividade. Algumas abordagens psicológicas diferem no modo de compreensão desse objeto de estudo. Pode-se afirmar: a subjetividade é a síntese singular e individual de cada um de nós e vai constituindo conforme vamos nos desenvolvendo e vivenciando as experiências na vida social e cultural? Correto. Wundt cria um laboratório experimental na Universidade de Leipzig em 1879. Também está correto. Para conhecer o psiquismo humano, passa a ser necessário compreender os mecanismos do cérebro. Sim, para o estruturalismo. O behaviorismo tem como objeto de estudo o comportamento observável. Correto. Então, a alternativa correta aqui era a E. Todas estão corretas, tá? Só um minuto que tem alguém querendo entrar. Pronto. Voltando. Questão... Opa. Questão 3. Moreira nos coloca que quando o médico bate o martelo no joelho de um paciente, o músculo da sua coxa contrai-se. Você dá um chute no ar. Quando a luz incide sobre sua pupila, ela se contrai. Quando você ouve um barulho alto e repentino, seu coração dispara. Quando você entra em uma sala muito quente, você começa a suar. A descoberta do final do século XIX, o trecho lido está relacionado a quê? Ao inconsciente, processo mental que se desenvolve sem a intervenção da consciência, à consciência, característica da mente dos processos mais investigados, ao reflexo, que é o estímulo que chega até a medula espinhal, fazendo com que o indivíduo apresente uma resposta antes mesmo de ter consciência. A C era a resposta correta, e ela tinha a ver com condicionamento reflexo, né? Lembra lá do cachorro com o salivar do bife. E as outras duas estavam erradas. Questão número 4. A psicologia descende da filosofia, campo do conhecimento que sempre buscou respostas às questões da vida. Ou seja, de onde vêm nossos pensamentos e sentimentos? Pensadores como Platão, Aristóteles e outros filósofos, não menos importantes, destinaram sua obra a explicar a existência humana. Associaram a psicologia ao estudo da alma.
Em 1879, Wundt criou o primeiro laboratório experimental na Alemanha e desde então, aqui é uma resposta lá de cima. Algumas abordagens teóricas foram desenvolvidas ao longo do tempo com a função de explicar a ciência psicologia. O funcionalismo teve como precursor William James, que fundamenta-se na consciência como centro de suas preocupações e busca a compreensão de seu funcionamento na medida que o homem usa para adaptar-se ao meio. Correto. O associacionismo origina-se na concepção de que a aprendizagem se dá por um processo de associação de ideias, desde as mais simples às mais complexas. Correto. O estruturalismo está preocupado com a compreensão da consciência. Titchener irá estudá-la em seus aspectos estruturais, o sistema nervoso central, isto é, os estados elementares da consciência como estruturas do sistema nervoso central. Correto. O behaviorismo, que nasce com Watson e tem um desenvolvimento grande nos Estados Unidos em função de suas aplicações práticas, tornou-se importante por ter definido o fato psicológico de modo correto a partir da noção de comportamento, também está correta. Na contramão, a psicanálise tem como criador Sigmund Freud, que tem por função compreender a subjetividade humana por meio do método da observação e assim chegar à compreensão a compreensão de conteúdos conscientes. Tá? Então, esta aqui está errada, tá, gente? Essa é falsa, porque a gente não está usando o método da observação, a gente está usando o método da investigação, que é a psicanálise. Então, a resposta correta é a E. Cinco. Moreira nos explica que os mecanismos de defesa são processos inconscientes desenvolvidos na formação da personalidade, os quais possibilitam à mente desenvolver uma solução para os conflitos, ansiedades, hostilidades, impulsos agressivos, ressentimentos e frustrações não solucionados ao nível da consciência. Sua finalidade é tentar defender-se inconscientemente e automaticamente. São utilizados em situações normais quanto patológicas. Deste modo, podemos afirmar que escolhemos a forma que eles atuam no nosso aparelho psíquico? Não. Estão presentes o tempo todo no nosso psiquismo, no nosso funcionamento psicodinâmico? Sim. Alguns deles, como a negação, servem para nos proteger de uma condição de angústia? Sim. A sublimação é um mecanismo de defesa que nos auxiliou no processo civilizatório? Correta. A racionalização é uma defesa que consiste em atribuir um significado intelectual a um sentimento que nos traz sofrimento. Também está correta. Então, é 2, 3 e 4. Opa! Mas esse aqui está errado, tá? Lá na prova de vocês, então, estavam corretas a 2, a 3, a 4 e a 5. Lá eu coloquei certinho. Pergunta número 6. A psicanálise é uma teoria, um método investigativo caracterizado pela interpretação. É utilizada como base para psicoterapias, aconselhamento, orientações e pode ser aplicada no trabalho com grupos e em instituições. O princípio desta teoria é baseada na existência de uma instância psíquica desconhecida e inacessível, chamada de inconsciente, que está presente no nosso comportamento, assim como o inconsciente é um lugar onde estão armazenados nossos conteúdos mais reprimidos. Ele tem profunda influência nos mecanismos de defesa que utilizamos diariamente nas nossas ações. Freud descreveu 3 instâncias psíquicas que também são fruto do inconsciente e que marcam o nosso funcionamento psíquico, ou seja, a nossa psicodinâmica. Ainda sobre a psicanálise, sabemos que o ego é o responsável pela noção de realidade e sofre pressões do id e do superego. Correta. O id é o nosso advogado psíquico, regula nosso comportamento no sentido da interjeção das regras e limites e tem uma grande influência cultural. Errado. Isso aqui é o superego, não o id. O superego, ao contrário do id, é regido pelo princípio do prazer, pelos nossos instintos de vida e morte. Errado, isso aqui é o id.
Essas três instâncias psíquicas são responsáveis por nos regular diante de demandas internas e externas, correto? E os mecanismos de defesa auxiliam o ego diante das pressões sofridas pelo id e pelo superego. Também está correta, tá? Então, aqui, a errada é a 2 e a 3. A 1, a 4 e a 5 estão certas, que é a resposta C. 7. Considere um exemplo de uma pessoa com repertório social limitado, ou seja, para quem a presença do outro funciona como um estímulo negativo. Dele podem vir críticas, reprovações e etc. em relação aos meus comportamentos. E isso tudo me faz muito mal. Ela apresenta baixa frequência em comunicar-se com as pessoas, não defende as próprias opiniões com argumentos claros e insistentes, tem dificuldades para discordar do outro e assim por diante. O repertório geral de fuga e esquiva de contingências coercitivas sociais e o repertório geral de acesso a reforçadores positivos sociais que a pessoa apresenta são, enfim, restritos e deficientes. Acrescente-se ainda mais que o desempenho profissional dela é também limitado. Cumpre as tarefas de trabalho com dificuldades, tem poucas iniciativas e não consegue hierarquizar as tarefas mais urgentes que lhe são solicitadas. Analise essa situação sob a ótica behaviorista. Reforços positivos no trabalho tendem a levar o indivíduo a sentir-se mais satisfeito e produtivo, correto? A modelagem do comportamento ocorre após considerado tempo necessário para a mudança, também está correto. Os reforços positivos e negativos são estímulos que têm como objetivo a aprendizagem, também está correto. Opa. A extinção de um comportamento inadequado ou inaceitável socialmente pode ocorrer após a exposição contínua a reforçadores positivos. Também está correto. Então, aqui todas as assertivas estão corretas. Tá? Na 8, eu falo da Ana O e peço para vocês citarem 5 mecanismos de defesa e contar um pouquinho como eles são, e aí vocês poderiam falar da negação, da intelectualização, da racionalização, enfim, uma série de mecanismos para poderem descrever. Então, eu pedi somente 5. Eu pedi para que vocês elaborassem uma proposta organizacional contemplando um setor da escolha de vocês, estabelecendo uma queixa e, consequentemente, um modo de mudança no comportamento, diante de estímulos reforçadores, tanto positivos quanto negativos. Nessa questão, a ideia é que vocês criassem um problema institucional, seja ele excesso de faltas, conflito dentro de um setor, baixa produtividade, vocês que escolheriam aí qual seria o problema. E diante disso, apresentarem então uma proposta baseada aí no estímulo e resposta e reforçadores positivos e negativos para modificar essa situação. Por exemplo, poderiam construir a cada 3 meses, se dentro de 3 meses aquele setor diminuísse aquele problema, o setor todo seria contemplado com um jantar. Tá? O setor todo ganharia um bônus. A equipe seria premiada e poderia, então, ter um dia ou uma tarde livre. Então, vocês iam propor uma recompensa, só que isso deveria constar aí tempo, então, no mínimo 3 meses, e essa consequência da melhora desse comportamento, então, haveria uma recompensa final, tá? Então, essa era a ideia aqui nesta pergunta. E, por último, eu pedi que vocês descrevessem 5 comportamentos relacionados ao condicionamento operante. E aqui, gente, qualquer tipo de comportamento que vocês tenham que tenham a ver com o condicionamento operante. Por exemplo, trabalhar para ganhar um salário, né, manter-se longe de multas porque você recebe uma punição e você tem que pagar, ter que manter hábitos saudáveis de vida para se manter sem doenças, enfim, uma série de comportamentos. A criança tem um comportamento de birra, o pai vai lá e pune ela com um castigo, né, para que isso seja extinguido, e vários que a gente falou aí dentro da sala de aula, tá? Eu estava pedindo 5,
Então, era isso que era para ser descrito. Dúvidas sobre a nossa prova? Alguém ficou com muita dificuldade?